Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o nosso querido professor, nosso querido professor de Direito, Dr. Walter Trebes, que além de professor, ele é psicanalista, ele é metafísico, ele é um monte de coisa boa, além do que meu amigo número um. Tudo bem, Walter? Como você está? Tá bem? Tudo bom, tudo ótimo, Cris. E você está bem também? Graças a Deus, Walter. Vamos a mais uma live, mais um tema hoje. E vamos lá que hoje o tema é bastante interessante e tão interessante que eu vou repeti-lo a semana que vem no programa na quarta-feira, porque esse tema aqui é fundamental. Ele, ao meu ver, ele é revelador, inclusive. Que maravilha. Bom, o Walter sempre trazendo muito esclarecimento, né? Sempre muito fraterno, amoroso, e a gente aprende muito com ele, eu aprendo muito. Gratidão, viu, Walter? Eu queria, antes de começar esse programa, convidar o pessoal a entrar no Cron TV e também na TV Galáctica. Afinal de contas, nós temos aí uma parceria de trabalho que é muito importante para esse despertar consciencial tão necessário. Pessoal, é 30 minutos de programa, então nós vamos lá. O Walter Trebs aqui respondendo um monte de pergunta. O programa de hoje, o tema é: o tamanho da consciência é o mesmo que a qualidade dela? Walter, qual a diferença entre tomar consciência e aumentar consciência? Isso é o fundamento do despertar. Então, nós vivemos alguns anos falando de despertar. Eu encontro essa palavra muito há 20 anos aí dentro do meio ufológico, do meio espiritualista, do meio holístico e todas as vertentes que falam sempre a palavra despertar. Mas o que a gente nota, e já notou e está vendo mais, porque agora existe um grupo muito grande nesse processo de despertar, é uma grande diferença entre tomar consciência e aumentar a sua consciência. Qual que é a diferença disso? Tomar consciência, você percebe o processo, você acordou, você está vendo. Agora, como você vai lidar com isso? Esse é o grande mistério que está acontecendo agora, que é importante a gente falar. Então, ter consciência de um fato não significa que você está ascendendo. Você só sabe agora a verdade. Agora, como você está lidando com ela? Esse que é o foco que nós vamos falar hoje. Isso é muito importante, né? Então, tomar consciência e ter qualidade dessa consciência são duas coisas que a gente vai ver hoje que são diferentes. Muito bacana, viu, Walter? Então, elevar a consciência não é o mesmo de tornar-se consciente? Diz aí, Walter. Exatamente esse é o ponto, né? Tomar consciência não é o mesmo que estar consciente. Tomar consciência você sabe. Então, hoje, quanta coisa a gente não sabe, né? Quanta coisa não está se revelando no mundo relacionado ao que, quem eram os poderosos, o que eles faziam, o que eles fazem, né? Os governos, as atitudes humanas, tudo isso está sendo vamos dizer assim, um manancial de tomar consciência. As pessoas estão sabendo muito mais. Agora, o que significa ser consciente? Ou seja, se elevar no processo. Porque aí entra exatamente o ponto. Né? Eu sei do fato, mas como eu estou lidando com ele? Né? Como é que eu lido com ele? Estar consciente do fato e ser derrotista, ser crítico, né? Ofender os personagens da história, ofender os personagens sociais que não te agradam, isso não te leva à ascensão consciencial. Você só tem a informação, mas você não está sabendo lidar com ela. Né? Não adianta você saber do seu presente, passado e futuro se você não vai saber fazer nada com ele. Né? Então, isso é o grande ponto, né? O ponto que nós vamos discutir hoje, que é o processo entre você ter a ciência, você ter a percepção e o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com ela? Né? É isso aí. É isso aí. Como de fato nos comportamos em relação ao foco das nossas percepções? Explica para o pessoal, Walter. Então, aí eu tenho um exemplo bacana para dar, não é meu, eu peguei de um mensageiro da luz, mas é um mensageiro maravilhoso, que é a moeda. A moeda sempre tem dois lados, né?
Então, quando você tem consciência de alguma coisa, você encontra uma moeda. Ela vai ter dois lados. E o que significa no processo de conscientização, de ascensão consciencial, que é diferente de ter consciência? A ascensão consciencial vai acontecer quando você despertar, se você lidar com o fato, com a moeda do lado do bem, do lado da ética, do lado da moral, do lado dos valores e do lado da compaixão e da compreensão. Aí você estará ascendendo, né, em vibrações elevadas e você vai ter um crescimento consciencial. Não só você vai saber do fato, mas você vai trabalhar em cima dele, se elevando. Agora, quando você, a sua moedinha, você vira do outro lado e fala coisas ofensivas, você condena, você critica, você fica estarrecido, indignado, né, com raiva, né, com mágoa, com tristeza, você está no processo inverso. Você despertou, só que você não está ascendendo no processo de conscientização, de elevação consciencial. Você não está andando para a quinta dimensão. Você é um desperto, infelizmente, eu não quero aqui ser grosseiro, mas é o desperto inútil, né? Ele percebeu o fato, mas ele não sabe lidar com ele. Ah, eu sei que eu estou sendo enganado pelas autoridades, então traz uma proposta para não ser enganado. Traz uma proposta de mudança. Não fica xingando o governo, não fica xingando as autoridades, não fica multiplicando a foto de políticos corruptos na internet, né, para denegrir a imagem deles, que vocês não estão conseguindo denegrir a imagem de ninguém. Porque quem não tem ética e não tem moral está pouco se importando do que falam deles. Você só está patrocinando a imagem deles, fazendo propaganda gratuita e abaixando o seu nível vibracional. Você está andando na contramão da ascensão. Então, quando você vê um fato, né, vê na moedinha, você vê aquela moedinha que é o fato, que tem dois lados, procura ascender na positividade. Então, você recebeu uma informação, trabalhe com ela no sentido do bem. O que eu posso fazer para mudar esse processo? Em primeiro lugar, por enquanto eu não posso fazer nada. Uma das coisas que eu posso fazer é votar melhor, tomar melhores decisões. Né? A outra coisa que eu posso fazer, multiplicar o bem, multiplicar coisas positivas. O que eu vou oferecer para as pessoas em termos de discurso em torno de uma coisa que vem ruim das autoridades? Tem que ser um discurso positivo, tem que ser um discurso de crescimento, né, de esclarecimento, né, de ver a verdade, né, porque você denegrir a imagem ou você participar das indignações sociais sem uma resposta, você não está ascendendo em nada. Pelo contrário, você está na tristeza, você está no rancor, você está na raiva, que é tudo padrões vibracionais baixos, densos, que te deixam doente, que mexem com o teu sistema imune, que você depende de uma série de processos que não são seus, né? São processos artificiais que a gente está vendo acontecer aí na sociedade. Quanta gente aí dependendo de leito de UTI para sobreviver, mas por quê? Né? Porque se manteve num padrão vibracional complicado, e às vezes até sem saber. Né? Então, o despertar significa lidar com o fato, lidar com a verdade de forma mais positiva possível. E o que a gente vê é que muitos que se julgam despertos, eles vêm com um discurso totalmente violento, negativo, né, baixo em densidade, e tem que operar ao contrário. Você despertou, você percebeu o processo, sabe? Então trabalhe para cima, né, trabalhe para o bem, que é o lado, né, o lado A da moedinha, que eu dei o exemplo aí para vocês. Até porque você não combate o ódio com ódio, né? É sempre com amor que a gente... É o amor que vai mudar o mundo e que está mudando o mundo e que está despertando as pessoas. Né? São ações benéficas e sabendo exatamente o que o Walter falou, que é de grande valia aí. É o amor, essa consciência de que também somos errados em muitas observações, saber lidar conosco mesmo para poder lidar com tudo que está acontecendo. Ah, grande Walter, adoro. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui, Walter. Podemos dizer-se que tornar-se consciente quer dizer que temos uma escolha ou não? Exatamente esse é o ponto, é uma escolha. Na medida que você entrou em contato com a verdade, você entrou em contato com algo que você precisa lidar,
você vai fazer uma escolha. Você vai abaixar a sua vibração, né, pelo ódio, pela mágoa, pela tristeza, pela preocupação, pela angústia, ou você vai elevar a sua vibração. Então, você vai pensar numa forma de contribuir, de vibrar positivamente. Se você não sabe fazer absolutamente nada, faça uma oração. Isso tem uma força gigantesca. Seja para quem for da sua fé, não importa, todos eles têm força aqui no planeta nos assistir. Então, não importa a fé, não importa a religião, não importa a ligação, faça uma oração. Se você não tem absolutamente nada para fazer sobre o assunto no momento, e essa oração vai te abrir um portal, faz você encontrar alguém, faz você reunir a um grupo, você começa a produzir acima, cada vez mais, com mais força, a força que tem da modificação, a força que a gente precisa para apoiar um líder ou uma nação, do bem, né? Então, primeira dica, faça uma oração, e aí você se livra do peso crítica, da mágoa, do rancor e de tudo mais, que é a escolha, né? Essa pergunta vem muito dentro de um princípio, a escolha que você faz, né? E você pode escolher o bem, né? E isso é um treinamento, isso no início pode se tornar difícil, você pode se flagrar, muitas vezes, falando negativo, mas procura que uma hora você sai dessa vibe, você entra numa vibe do positivo, né, do bem, e você começa a trabalhar para isso, e aí você vai encontrar esse caminho, né, para você unir forças com todos tantos que estão fazendo isso hoje no planeta. Então, essa é a escolha, é qual lado da moeda que você vai olhar. Que legal, viu, Walter? Eu creio muito que a cura do planeta, inclusive, ela está nessa aceitação do bem em nós para poder trazer novamente esse conceito de unidade, de que todos somos um, de fato, né? Isso vai curar, não é o planeta, são os seres que estão aqui experienciando a vida nesse momento, né? Mas esse vai ser um papo que depois eu vou convidar o Walter para fazer um programa mega especial comigo, mas eu vou falar só com o Walter para ver se ele aceita, vocês vão adorar a ideia que eu tive aqui. Walter, e aumentar a consciência, como se opera isso, Walter? Explica para o pessoal. Aumentar a consciência é vibrar no amor e na alegria. Eu sempre digo, né? Sempre volto a repetir para vocês, na escala, né? Na escala de padrões vibracionais, o amor, ele está no topo em relação à sua atitude e seu sentimento. E a alegria está acima do amor, porque ela é motivacional. Através dela, você cria links de ligação, você cria a questão da afetividade. A afetividade é a ligação que você tem. Dentro dessa ligação, você agir pelo amor. O que é agir pelo amor? É fazer o melhor que você tem com aquilo que você tem, né? Fazer o melhor de si com o que você tem, né? Você tem um pouquinho, faça o máximo que você puder com esse pouquinho, dentro do que você sabe também, né? O universo, todos mais. Você pode ter consciência que você não tem todas as capacidades, você não tem todos os mecanismos, todas as ferramentas, mas faça o que você puder fazer de melhor com o que você tem, porque isso acende as luzes, isso abre os portais, te leva para cima, e isso é a verdadeira ascensão, isso é o verdadeiro processo consciencial, né, dentro do positivo, do bem, de todo esse processo que você tem, né, dentro de ti. Então, isso não depende de nada externo, não depende de você procurar pessoas, não, está tudo dentro de você. A partir deste momento, você tem condição de trabalhar esse processo em você. Isso que é muito legal. A gente não vem aqui prometer um futuro ou alguma coisa que ainda vai acontecer, está acontecendo neste instante. Você pode sair dessa live e começar, né? Qualquer processo que, a partir deste momento que vocês estão ouvindo a gente aqui, você pode operar a mudança, e a mudança para cima, né? Então, cultive a alegria, procure ser, né, exercer a alegria, porque ela é motivadora. Claro que todos estão passando num processo de dificuldade, de restrição, de uma série de coisas, mas dentro desse processo de limitação, se você exercer a alegria, você vai ter inspiração, você vai se inspirar, né, para participar dessa mudança.
e nisso você acende. E aí sim que você realmente despertou, e você é um mensageiro de luz, e você está dentro do que a gente chama de a luz venceu. Você vai estar vencendo junto com a luz. Isso é porque o futuro é agora, né, gente? Não é para depois, é agora. Né? Walter, é possível, então, tornar-se consciente e abandonar os problemas e questões? Então, essa pergunta, assim, ela traz uma reflexão interessante, né? De um lado, no nosso dia a dia, na 3D, na Matrix 3D, na nossa vivência terrena, na materialidade, falar de abandonar problemas e questões é algo, assim, que não soa muito adequado, principalmente nas mentes racionais, mentes mais, né, cartesianas, que a gente chama, mais aristotélicas, né, não tão, né, transcendentais, mas, de fato, se você abandonar, né, o ruim do problema, você acha a solução. Né? Então, o que significa lá abandonar os problemas e as questões? É você achar a solução. Quando o seu problema é a sua moedinha, vira essa moedinha do lado do bem. Se você tratar o problema, né, a sua moedinha for o seu problema, e você usar o lado do bem, você acha a solução, né? E você abandona os problemas no sentido negativo. Problemas nós temos, todos nós temos coisas para resolver dia a dia, mas como é que eu faço isso? Né? Esse é o grande mistério que a gente tenta revelar hoje aqui com vocês aqui. Né? O que eu faço da minha vida em relação a tudo que acontece, né? E aí a gente faz lembrar as passagens da vida, né? Muitas vezes a pessoa, poxa, estou passando um processo horrível na vida, estou me separando, por exemplo, né? A questão não é a separação, é o que você faz com ela, né? Isso é o importante. Eu tenho um problema sério. Não, problema sério é o que você faz com ele, né? Aí você resolve, né? Então, a vida nos traz desafios, mas é o que a gente faz com cada um deles, né? Qual que é o lado que a gente escolhe para resolver? Né? Todo mundo sempre vai em busca do sentido de obter uma felicidade, de ser feliz, né, e tudo mais. O que é a felicidade? É a consequência do que eu faço, é os meus atos. Se eu estou nessa vibe, né, de manter um estado de alegria, de positividade, de proatividade, com certeza eu vou encontrar o estado de alegria, eu vou ser o tal, né, conseguir ser feliz, né? Eu vou conseguir me encontrar no processo, né, nas coisas que eu caminho na minha vida. Né? E isso é muito importante no sentido do autoconhecimento, porque a felicidade de si, né, está muito nesse caminho, né, de que você acaba se conhecendo, você acaba conseguindo reconhecer em você quem você é, o que você quer. Né? E usando o exemplo, por exemplo, aí, o exemplo da separação, né? Muitas vezes as pessoas se penalizam, mas elas queriam a mesma coisa, elas tinham os mesmos valores, ou tinham valores em comum, né? Então, isso é só algo para se refletir a respeito, né? Só um pequeno exemplo aí, mas é o que você faz, né? Como é que você age em torno dos seus processos, né? E dos seus problemas. Bom, nossa, passa a ser solução, né? Passa a ter... É verdade. Também passa a ser como que as resposta. pessoas olham o cenário, né, Walter? Na verdade, tudo são cenários que se apresentam e como lidar com tudo isso, né? A gente precisa aprender a fazer leitura de cenário e perceber qual é o nosso papel dentro desse cenário. Será que é preciso ter esse tipo de atitude ou aquele tipo de atitude? Então, a gente vai aprendendo. Mas a gente tem que aprender, né? A gente pode ficar derrapando nos mesmos erros sempre, né? É como uma criança, vamos aprender a andar e erguer a cabeça para o nosso caminho para frente, é de luz, né? Bom, Walter, podemos pensar, então, que a alegria, a consciência de todo o bem no mundo, a solidariedade, as pessoas e todas as atitudes saudáveis e de tempo gasto com o bom e com o belo é um fato que expande o que já é consciente ou não? Sem dúvida nenhuma, né? Pegando aquilo que eu já disse, né? A alegria te leva a você ter percepção, até a consciência
real daquilo que você está lidando. Né? O grande segredo é a ferramenta. O que você vai fazer quando você chega numa situação que você tem aquilo que você chama problema, né? Como é que você resolve ele? Qual que é a sua ferramenta? Né? Como é que você trata isso? E a alegria, né, a consciência, leva, né, nesse ponto de contato com o que a gente chama de bem, né? Porque o positivo atrai o positivo, você cresce a partir disso, né? O do negativo, que além de ele não produzir nada, ele tira o que você tem. Não esqueçam disso, né? Estar no estado negativo, ele além de não produzir absolutamente nada, ele tira o que você já construiu, né? Como a pessoa consegue se derrubar, né? Estando num estado negativo. Então, é exatamente o ponto, né? A alegria, o bem, né? Você ter essa inspiração pessoal, né? Para você atingir e solucionar, né? Virar a sua moedinha sempre para o lado da solução, né? E não do negativismo. E isso serve para tudo, né? Despertou, descobriu que foi enganado, descobriu que fez papel de bobo perante as autoridades, não faça agressões, não xinga, não fica multiplicando o fotinho deles, denegrindo a imagem deles. Procura, né, veja o que tem de positivo em tudo isso. Né? O que eu posso fazer? Até seja candidato, se você tem uma proposta decente e ética, seja candidato, a gente precisa de lideranças, né? Agora vá para cima, do bem, né? Da coisa positiva, porque nós sabemos tudo que nós estamos sabendo e ficar no ponto negativo, né? Fuja, né, da necromania dos meios de comunicação, né? O que eu chamo de necromania? Mania das estatísticas, né, que não são nem verdadeiras, né, que nem são verdadeiras, estatísticas voltadas a um foco só, que tem um cunho político, um cunho de te manipular, e aí a gente encontra pessoas, eu falo isso porque se eu sair dessa live agora e for para a rua encontrar alguém conhecido, eu vou ouvir, né, sobre o problema aí que a gente está enfrentando, só coisa negativa, só coisa negativa. É verdade. A gente não escuta ninguém, sabe, que, bom, será que a gente tem uma propositura para mudar o sistema, para uma forma das autoridades agirem e tudo mais? É isso que a gente precisa, né? Então, essas pessoas, assim como nós, estão despertaram, só que não estão na ascensão de consciência. Ou seja, elas têm consciência de fatos, mas não estão se elevando. E isso é muito perigoso, né? Porque agora, gente, aí eu vou deixar uma mensagem bastante contundente para vocês. Nós estamos na era da verdade. Cada vez ela será mais contundente. E a verdade requer maturidade, né, para que você lide com ela com ponderação, voltando às palavrinhas-chave, compaixão, né, tolerância, paciência e, acima de tudo, esclarecimento, buscar em si, né, ou então operar uma mudança dentro de um cenário, né, em que me revelaram essas verdades, né, essas coisas acontecendo. Esse que é o grande propósito e o grande desafio para a gente realmente ascender, né, não ficar no plano, né, da 3D. Verdade. E uma coisa também que é fato, tudo isso que nós estamos vendo agora é motivo de estarmos realmente numa era de luz, porque a gente só consegue enxergar as sombras quando tem luz. Então, nós estamos conseguindo enxergar também o nosso lado oculto, o nosso lado, né, mais negativo, que ainda não foi trabalhado, o nosso lixo consciencial que precisa ser chacoalhado mesmo. Né? Então, é importante que a gente comece a fazer toda essa análise em nós mesmos, né, Walter? Para que nós sejamos aí o sal da terra, a diferença que dá o tempero na vida do planeta e na vida das pessoas, né? E o Walter está falando isso de uma forma muito psicanalítica, porque ele é psicanalista também, que eu esqueci de falar no início, mas vocês já sabem, nós fizemos juntos aí o curso, e o Walter é sempre muito atuante nessa questão de psicanálise também, muito profundo, né? Então, é muito importante tudo que ele está trazendo, porque quando a gente fala muito do despertar, as pessoas acham que é um flash mágico, que não tem assim, um esforço pessoal individual, e ao contrário. Crescer dói um pouco, porque é difícil a gente encarar
as nossas sombras, é difícil perceber o quanto ainda nós somos infantilizados, né, Walter? Fala um pouco disso antes da gente terminar nosso programa. Então, a grande missão nossa entre tudo isso, né, é o que a Cris acabou de explicar para vocês, né? O autoconhecimento significa você lidar consigo mesmo. Você vai ver progressos maravilhosos, você vai se sentir num outro plano à medida que você trabalhar com isso, mas você vai ver que vai voltar, né? Vai voltar aquilo que você é. E quando voltar, trabalhe com isso, tenha consciência disso. Saiba que quando você tromba, chamando assim, né, de uma forma bastante fácil, você tromba com alguém, você tem um conflito, ele está dentro de você, não está na outra pessoa, não está no externo, ele está dentro de você. E se ele voltou, é porque você não conseguiu lidar ainda. Mas é o momento do despertar, né, no momento do acordar, é justamente isso. Eu estou passando por esse processo já há algum tempo, hoje ele é mais factível, é mais fácil olhar isso. Né? Então, o que acontece? Quando a gente não se sente bem, que a gente começa uma discussão, ou começa a entrar no embate, pare e veja quanto você faz parte desse conflito, quanto você faz parte dessa insatisfação sua, de se sentir mal. Né? Às vezes você está tudo bem, você está tudo bem com uma pessoa, bem, tal, e de repente sai uma discussão, aí você sente aquela coisa desagradável, aquela insatisfação, mas isso está dentro de você. Não é a pessoa que te provocou, não é a pessoa que trouxe isso para você. Você só usa aquela pessoa, aquele relacionamento, né, como uma espécie de imã, né, para tirar isso de dentro de você de vez em quando. E se você percebeu esse processo, começou a se sentir mal, né, para e pense, reflete, fala, bom, quanto eu faço parte disso? E seja sincero com você, não pense que você, né, não, eu estou pronto, não é comigo, para com isso. Quem pensa desse jeito, né, vai morrer abraçado com o ego, e o ego é traiçoeiro, o ego carinha difícil que existe dentro da gente, tá? O ego ainda vai descobrir para que ele serve de fato, a gente ainda vai aprender por via de uma consciência mais elevada para que serve o ego, porque hoje, da forma que a gente lida com as coisas, por orgulho, por vaidade, né, por autoritarismo, de querer se impor, né, de ter aquela frase clichê da vida, não, eu sou assim e acabou. Não, você não é assim, né? Você está se fazendo dessa forma, e se dessa forma não consegue conciliar, não consegue trazer, essa forma não serve nem para você, né? Porque quem pensa de si, né, dentro de uma questão muito egóica, né, e acha que tá bom, que morrer sozinho tá ok, né, não é essa a nossa tarefa. Nós não viemos aqui para morrer sozinho, não viemos aqui para nos autoafirmar, no sentido de dizer que, né, nós somos assim e não mudamos. Então, é algo que a gente tem que refletir consigo mesmo, é um trabalho bacana, dá certo, tem um efeito sensacional, e o resultado é maravilhoso, porque você mudou você muda o mundo. Né? Quando você conseguir mudar você vai mudar o mundo. Esse mundo é porque nós somos, né, o princípio do que está aí fora. E quando a gente mudar aqui dentro, aí fora muda completamente. Isso você pode ter certeza. Verdade. Eu tenho certeza. Walter, inclusive, assim, para que a gente atinja essa grandeza desse despertar, é necessário nós percebemos ainda o quanto nós somos pequenos, imaturos, né, egoístas, egocideirados. A gente precisa perceber. Né? Eu acho que se a gente tiver essa coragem, porque precisa coragem para evoluir nesse sentido. Se olhar não é fácil, porque a gente cria uma idealização projetiva na gente mesmo, mas a gente tem que perceber essas coisas em nós. Porque enquanto a gente não sai dessa zona de conforto, a gente vai encarar direto as zonas de confronto. A vida é um processo inteligente, você sabe disso, eu sei disso. Então, assim, eu falo com bastante conhecimento de causa, porque a vida também me ensina dia a dia para aprender a ser melhor, e é muito mais vantajoso, é até mais inteligente fazer o bem, porque o bem faz bem. E olha, Walter, eu li todos os livros sagrados que você possa imaginar, e a coisa que eu concluí foi a coisa que me falou lá atrás: o bem faz bem e o mal faz mal. É simples assim.
Então, mesmo nas nossas atitudes, a gente rever, é um sinal de grandeza já, né? É um Sim, sinal de, sem olha, dúvida. realmente, ó, você está dando um sinal, sinalizando para o universo, eu quero crescer, eu estou me olhando, eu desejo ser melhor, né? Então, É ter verdade. coragem para isso, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente É um fala aqui, mas a gente processo sabe, é um processo desafiador, né? desafiador, mas o caminho é esse. O caminho É é só esse, esse, né? então, né? Isso está Então, vamos escrito desde lá. a época dos grandes filósofos, lá atrás, no portal Sim. né, da Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Cristo mesmo dizia isso, né? Vós sois Uhum. deuses, mas para que vocês, nós sejamos deuses, como ele quis dizer, a gente precisa perceber o quanto ainda nós somos pequenos, a gente não tem maturidade para agir quanto um Deus, né? Como um Deus. Você já pensou, ainda com toda essa ira, essa maldade ainda, né? Ainda não trabalhada em nós, quanto estrago nós não faríamos? Já estamos fazendo, é só olhar para o planeta e para as outras espécies, né, Walter? É verdade. É um trabalho que, quando realmente isso pegar corpo, né, a gente vai ver que o planeta, nós, né, enquanto planeta, vai ser outra coisa. A gente vai conhecer um mundo que a gente nem imagina que existe. Eu acredito nisso. Eu acho que todos nós estamos unidos para isso, para que a gente saiba quem somos nós de fato. E como disse o nosso querido Walter, é Verdade. preciso coragem para isso, não é para qualquer um. Walter, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, Isso nós aí. estamos aí nos nossos momentos finais, é uma delícia falar com o Walter, o cara ele entende de tudo, né? Entende, e quem conhece pessoalmente sabe a grande figura humana que ele é, né? Porque ele é maravilhoso como ser humano. E eu, Cris de Pascoal, tenho uma admiração por esse amigo querido, que é meu amigo número 1 e está timbradão aqui no meu coração. Deixa a sua mensagem, querido. Depois de toda essa bondade que eu recebi aqui, né, da nossa querida Cris, né, eu posso lembrar vocês, né, de lembrarem da moeda, né? Só que não pensa numa moedinha pequenininha, não pensa num medalhão desse tamanho, que onde você tem um lado, você tem o outro, escolha o lado do bem, né? Em tudo que você descobrir, né? Se amanhã te contarem uma coisa diferente, procura refletir sobre isso pelo bem, né? Não caminhe pelo negativo, pela crítica, né? E pelos sentimentos ruins. Essa é a mensagem para hoje, que é muito importante. Então, lembra sempre, né, do medalhão, da moedinha que tem os dois lados, escolha o lado do bem, que você vai estar crescendo, ascendendo de fato. Aí realmente existe consciência. É isso aí, gratidão, Walter. Até a próxima Eu que semana, com novos agradeço. temas, novos assuntos, e a gente buscando sempre despertar e despertar as pessoas que estão aí nos assistindo, porque um somos nós. Então, essa é a grande realidade. E É buscar isso aí. ter esse sentido de unidade é tudo que nós desejamos. Gratidão, Walter, uma honra enorme estar contigo. Gratidão a você que nos assiste na TV Galáctica, na TV Crom. Inscreva-se no nosso canal. O Walter também está lá nesse canal, trazendo muita consciência, muito afeto, como ele é super afetuoso mesmo. Ele faz isso de coração para coração, porque ele é uma alma grande e nobre. Meu querido, um beijo para vocês aí. Até o próximo ponto zero. Obrigado, até a próxima. Gratidão.